Graça e paz, bom dia, boa terça-feira. Aqui estamos no nosso direcionamento diário e eu gostaria aqui de, mais uma vez, dizer da nossa alegria, do nosso privilégio de poder estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. E nada melhor do que termos um direcionamento diário, não é? De nós sabermos que há algo que podemos fazer nesse dia que seja direcionado por Deus. Na verdade, nós devemos ter a nossa vida direcionada pelo Senhor. O nosso caminhar. A Bíblia diz assim, andai em espírito e não cumprireis as vontades da carne. Quando nós estamos andando em espírito, as nossas vontades carnais, elas são substituídas pela vontade de Deus, não é? Eu gosto do texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, que diz que para que no tempo em que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências da carne, mas segundo a vontade de Deus. Esse texto sempre me chamou a atenção sobre essa questão de o tempo que nos resta. E aí fica difícil para responder essa pergunta. Ao mesmo tempo que se torna muito tranquilo, muito visível, que não sabemos quanto tempo, não sabemos que tempo é esse, não sabemos quanto tempo nos resta, nós não temos essa condição, você não sabe quanto tempo te resta, se são 50 anos, se são 50 meses, se são 50 dias, se são 50 horas, se são 50 minutos, 50 segundos, enfim, nós não sabemos. A verdade é que a nossa vida está nas mãos daquele que quer nos direcionar. Então, na realidade, quando se trata de tempo que nos resta, o tempo é agora. Na verdade, nós não podemos nem dizer que temos o hoje, porque no hoje nós já passamos por momentos que não temos mais. São 9 horas da manhã aqui em Rondônia, são 10 horas nos outros estados, no horário de Brasília. E para aqueles que estão no horário de Brasília, 9 horas não existe mais. Então, na realidade, o hoje já existe o passado no hoje. Do momento em que entrei na live até agora, que são alguns minutinhos, poucos minutinhos, nós já não temos mais esse tempo. Para nós aqui em Rondônia, já 9 horas em ponto da manhã desse dia já é passado. Então, na realidade, é um tempo que nós não temos mais. Quanto ao próximo segundo, ao próximo minuto, à próxima hora, não sabemos. Então, quando a Bíblia vai dizer o tempo em que nos resta na carne, todo o tempo que nos resta na carne não é o hoje, é o agora. E que esse agora nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Eu quero aqui mandar um abraço, um graça e paz para o Rainer Godoy. Que prazer tê-lo aqui. Deus abençoe. Eu quero então continuar hoje na nossa semana, nossa jornada semanal de direcionamento, que está sendo essa primeira semana, e o Senhor nos deu uma palavra para esses primeiros 7 dias do direcionamento diário. A semana, no domingo,
No domingo nós falamos sobre regozijar sempre. Regozijar é mais do que estar alegre, é demonstrar alegria, é colocar a nossa alegria em prática, é demonstrar o que está no nosso coração, que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E quem tem Jesus na vida, apesar das lutas e as tribulações da vida, quem tem Jesus na vida pode se alegrar, pode regozijar, porque em Cristo, segundo a palavra do Senhor, em Cristo, não em outro lugar, não em outro alguém, não em nós mesmos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Então nós precisamos nos alegrar, nos regozijar. Domingo falamos sobre o primeiro dia da semana, dia de celebração, dia de ressurreição, dia de batismo no Espírito Santo. Ontem falamos sobre orar sem cessar. E nós chegamos ao ponto de falar que isso é um dilema, porque quantos de nós chega ao final do dia e descobre que não oramos aquele dia? Pode ser que hoje às 9 da manhã nós nos deparamos com muita gente que ainda não orou. Muitas vezes não oramos ainda nesse horário. A oração é algo que tem que ser praticado o tempo todo. Então a palavra de Deus começa a citar aqui coisas que tem que ser contínuo. Primeiro, o regozijo daquele que tem Jesus na vida é contínuo. É contínuo, é ininterrupto. A oração na vida de quem tem Jesus também deve ser ininterrupta. E hoje eu quero aqui ler o verso 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Lemos 16, domingo, 17 ontem, 18 hoje, que diz assim: em tudo dai graças. Se pararmos aqui, a gente pode olhar para esse texto e dizer: que coisa tremenda. Aqui está dizendo para em tudo darmos graças. A Bíblia diz que as nossas orações, as nossas petições, elas devem ser conhecidas diante de Deus com ação de graças. A Bíblia vai dizer: sede agradecidos. Um coração grato, um coração cheio de gratidão, ele abre portas para as bênçãos. Um coração cheio de gratidão, ele abençoa outros. Um coração cheio de gratidão nos proporciona uma visão de mundo diferente, diferenciada. E a ideia de dar graças em tudo, algumas versões vai dizer assim, em todas as circunstâncias, mas uma coisa interessante é que esse em tudo, ele não muda, é em tudo. Eu tenho ensinado que esse texto não está dizendo que você deve dar graças por um infortúnio, pela perda de um ente querido, porque a empresa quebrou, porque a viagem não deu certo, porque ficou doente. Não fala dar graças por tudo. O direcionamento de Deus é: em tudo dai graças. Assim como regozijar-se sempre. Assim como orar sem cessar. Aqui está dizendo que em tudo, em todas as circunstâncias,
em tudo aquilo que possa acontecer conosco. Devemos dar graças em tudo, não por tudo. Então o Senhor não nos leva a entendimento de que temos que dar graças por toda e qualquer coisa. Porque nós não vamos dar graça quando um ente querido morreu, como já disse, como uma tragédia acontece. Dar graça quando a catástrofe nos alcança. Não é pelo infortúnio, pela perda, pelo fracasso, pela enfermidade, mas apesar disso, apesar das enfermidades, apesar dos infortúnios, apesar de tantas lutas que vivemos, apesar de tudo isso, em meio a tudo isso, nós podemos dar graças. É como nós falamos, acredito que ontem falamos sobre isso, que o Senhor, ele não protegeu, não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou Daniel lá na cova dos leões. É interessante que uma coisa que eu tenho confessado aqui para minha congregação é que por muito tempo eu olhei o texto que fala onde Deus encontra Elias naquela caverna, onde Deus conversa com Elias na caverna, e sempre a imagem que vinha na minha cabeça desde a minha infância e adolescência é um Deus que chega na porta daquela caverna e chama Elias para fora. É um Deus que chega na porta da caverna e começa a conversar com Elias lá dentro da caverna. Mas uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é que o Senhor, quando faz a pergunta chave para Elias, o que ele está fazendo naquela caverna, Deus não pergunta, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Eli estava enclausurado, escondido, depressivo, dentro de um buraco, dentro de uma caverna. E Deus então pergunta para ele o que ele estava fazendo, o que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus estava lá dentro daquele buraco, lá naquela caverna, com Elias. Então pode ser que Deus não te livre de um buraco. Pode ser que ele não te livre de uma caverna. Pode ser que ele não te livre de um sofrimento. Pode ser que ele não te livre de situações complicadas. Mas ele estará com você nas situações complicadas. Ele te livrará nas situações complicadas. Então é importante que você entenda isso, que você coloque isso no seu coração. As dificuldades da vida, pode que o Senhor não nos livre delas, mas o Senhor nos livra nelas. O Senhor é um Deus presente na angústia. Então é preciso que a gente entenda isso. Por isso, o direcionamento que o Senhor nos dá nesse tempo e nesse dia é em tudo dai graça. Por quê? Em tudo dai graça porque eu sou muito crente, porque eu pertenço a uma igreja evangélica, eu devo dar graça porque eu sou bonzinho, porque eu sou uma pessoa cheia de fé, eu devo dar graça em tudo porque eu entendi, essa é a minha vontade? Não, a Bíblia está dizendo assim, em tudo dai graça porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a vontade de Deus em Cristo para nós é que em tudo possamos ser gratos,
que possamos dar graças em tudo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas é interessante que antes de dizer que no mundo teríamos aflições, ele disse: eu tenho dito isto para que vocês tenham paz. E não é paz em si mesmo, e não é paz porque está tudo bem, e não é paz porque as coisas estão indo bem, não é paz porque os negócios estão lucrativos, não. Ele diz que assim, para que em mim, para que nele tenhamos paz. Ele fala assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo eu vou dar uma certeza para vocês. No mundo vocês terão aflições. Porque não é possível, queridos, amados irmãos, que alguém viva em Cristo nesse mundo e não sofra. É impossível que alguém que está andando contra a corrente, contra a maré, contra os conceitos, os preceitos, os desejos, os banquetes humanos, quando nós estamos andando em via contrária, quando nós estamos voltados para Deus, em um mundo turbulento, rebelde, distante de Deus, em um mundo tenebroso. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como, irmãos, que nós gostamos de agradar as outras pessoas, agradar alguém que está acima de nós. Aqui vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto de verdade, segundo a palavra de Deus. Agora olha o verso 2 do capítulo 12 de Romanos. Vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo. É impossível que alguém viva num ambiente inconformado com as ações desse ambiente, que não seja sofredor, que não sofra. Viver num ambiente onde somos orientados a não nos conformarmos com ele, a não concordarmos, vamos sofrer. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aí a Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que a gente possa ser capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você olha para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus. Agora, num mundo de murmurações, de reclamações, de reivindicações de direito, há um povo que diz: em meio a tudo isso, eu dou graças. Em meio a tudo isso, eu sou grato. E isso é extremamente lindo, né? Ouvir essa orientação do Pai. Nós estamos falando aqui de direcionamento. E se queremos ter uma semana abençoada, eu quero que você entenda que poderíamos repetir aqui essa jornada semanal todas as semanas, para que pudéssemos lembrar e colocar em prática. Mas eu gostaria de dizer para você que essas lives estarão gravadas, estarão à disposição, para que a gente possa relembrar. Se queremos uma semana de bênção, uma semana maravilhosa na presença do Pai, se queremos viver a abundância de Cristo,
durante a semana, é preciso que nós sigamos o direcionamento de Deus. Aqui não é direcionamento do pastor Amarildo. Não é. É direcionamento de Deus. É direcionamento diário de Deus para mim, e eu estou transmitindo para vocês porque eu entendo que esse direcionamento é para todos nós. É para toda a igreja, é para toda a nação. Então, como eu desejo que esse direcionamento chegue ao coração de cada brasileiro. Como eu desejo que esse direcionamento alcance o coração de cada membro da Igreja de Cristo Jesus. Como eu gostaria de que cada viciado em drogas pudesse ouvir esse direcionamento. Como eu gostaria que cada casal pudesse ouvir esse direcionamento. É por isso que eu fico aqui pedindo a sua ajuda para compartilhar, porque isso é muito sério. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário, mas estamos aqui porque há um direcionamento de Deus. Regozije-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças. E aqui vai dizer que se nós queremos ser abençoados, precisamos andar dentro da vontade de Deus. Deus precisa ser o centro. E nós precisamos entender o seguinte. Ezequiel 17, 9, acho que é isso, vai dizer assim que o coração é enganoso. Então andar segundo as próprias vontades do nosso coração é muito perigoso. É muito perigoso. Andar segundo a orientação do nosso próprio coração é muito perigoso. É Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, se nós formos andar segundo a vontade do nosso coração, nós vamos incorrer em sérios problemas. Então, que tal andarmos segundo o direcionamento diário de Deus? Deus está conosco todos os dias. Deus não para de trabalhar. Deus não para de nos fornecer vida. Deus não para de nos providenciar o necessário. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, o direcionamento de Deus para todos os dias da nossa existência. E a ideia desses 3 primeiros dias fala de atos contínuos, de atitudes que não podem ser interrompidas. Regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. São atos contínuos, são atos que não podem parar, que realmente devem ser sem cessar. É difícil? Claro que é difícil. Nunca foi dito que seria fácil. Mas é importante que nós entendamos que esses são direcionamentos para quem quer ter uma vida abundante, uma vida na presença do Pai, uma vida que edifique, uma vida que seja exemplo para outras vidas, uma vida que ande de uma forma leve. Jesus disse que se nós formos a Ele, se todos cansados, sobrecarregados forem a Ele, Ele vai dizer que Ele dará alívio e dará descanso para as suas almas. Então que nós possamos, eu não sei qual a tribulação, qual a dificuldade, qual a luta que você está vivendo. Uma coisa é certa, eu quero aqui já lembrar novamente isso aqui. Acho que foi nas lives de oração que eu falei sobre isso.
É preciso que a gente entenda que se você diz, eu não tenho nenhuma luta com o inimigo, eu preciso que você reveja isso. Por quê? Porque nós temos no mínimo 3 inimigos constantemente no nosso encalço: a carne, o mundo e o adversário, e Satanás. Nós temos pelo menos esses 3 inimigos o tempo inteiro: a nossa própria carne, o mundo que nos rodeia e Satanás. Mas se andarmos na presença do Pai, sob o direcionamento do Pai, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é preciso que a gente entenda que quando temos a vontade de Deus como centro da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, nós estamos protegidos, guardados. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, através de Cristo. É preciso que a gente entenda isso. Portanto, eu encerro dizendo que devemos aprender, que devemos colocar em prática a gratidão em todas as circunstâncias. Em tudo dai graça, porque fazendo isso, nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que existe, verdade. Portanto, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que possa impedir que você tenha um coração grato hoje, para que Ele cuide de você e você possa dar graças, inclusive em momentos de dificuldade. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos dado mais um dia. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de pé, respirando e podendo, Deus, ministrar a sua palavra e sermos ministrados por ela. Pai, nós queremos muito viver a sua vontade. Nós queremos muito que o Senhor seja o centro da nossa vida, da nossa história. E a tua palavra diz que nós devemos regozijar sempre, o tempo todo. E como Deus, sabemos que o mundo é atribulado, nós devemos regozijar no Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Nos ajude a estar em contato direto e constante com o Senhor em todos os momentos da nossa história. Também, ó Deus, eu quero colocar dentro do Senhor, ó Deus, o nosso coração, que muitas vezes, ó Deus, tende a murmurar, tende a reclamar, tende a sentir que o mundo está nos vencendo, a carne está nos vencendo, o adversário está nos vencendo. Mas quando nós, ó Deus, temos em nós uma explosão de gratidão a Ti, por cada instante, por cada momento, por cada situação, por cada provisão do Senhor, por cada necessidade que passamos, por cada aflição que temos, nós agradecemos. Apesar disso, nessas circunstâncias, em meio a tudo isso, sermos gratos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por cada um que entrou nessa live, que está vendo essa live, seja o horário, o dia, o mês que for, mas que parou para meditar sobre essa questão tão interessante, tão importante para nós, que é sermos gratos em todas as circunstâncias. Que o Senhor venha abençoar a sua família, a sua casa, a sua cidade, o seu estado, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário.